Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bom, peço logo antes que se inscrevam no canal, dê um like e compartilhem, que me ajuda bastante nesse trabalho, lendo livros para o público, porque sempre tem aquela pessoa preguiçosa que não gosta de ler um livro. Tudo bem, eu entendo. Também não gostava? Bom, vamos dar continuidade. Capítulo 6. Você precisa de um paraíso, aconselhou o Flatline, depois que Case explicou sua situação. Cheque, Copenhague. Na periferia da cidade universitária, a voz recitava coordenadas enquanto ele digitava. Eles encontraram seu paraíso, um paraíso de pirata. Na periferia, bagunçada de uma grade acadêmica de nível baixo de segurança. À primeira vista, parecia o tipo de grafite que operadores universitários às vezes deixam nas junções de linhas de grade. Glifos tênues de luz colorida que tremeluziam contra os contornos confusos de uma dezena de faculdades de artes. Ali, disse o Flatline. Aquele azul, está vendo? É um código de entrada para a Bell Europa. É, fresquinho também. A Bell vai entrar aqui rapidinho e ler toda essa porra de quadro. Trocar todos os códigos que encontrar postados. Os garotos vão roubar os novos códigos amanhã. Case digitou o código da Bell Europa e passou para um código telefônico padrão, com a ajuda do Flatline. Se conectou à base de dados de Londres que Molly afirmava ser de Armtag. Aqui, disse a voz. Eu faço para você. O Flatline começou a entoar uma série de dígitos. Case teclando tudo em seu deck, tentando captar as pausas que o construto usava para identificar tempo. Precisou de 3 tentativas. Grande coisa, disse o Flatline. Nenhum ice. Escaneia essa porra. Case disse para o Yosaka. Procure o histórico pessoal do dono. Os rasbiscos neuroeletrônicos do paraíso desapareceram, substituídos por um losango simples de luz branca. O conteúdo é basicamente de gravações de vídeo de julgamentos militares do pós-guerra, disse a voz distante do Yosaka. A figura central é o coronel Willis Corto. Vai mostrando, disse Case. O rosto de um homem preencheu a tela. Os olhou eram os de Armtag. 2 horas depois, Case caiu ao lado de Molly no colchonete e deixou a espuma se moldar contra o seu corpo. Achou alguma coisa? Ela perguntou, a voz pastosa de sono e drogas. Te conto depois, ele disse. Tô quebrado. Ele estava de ressaca e confuso. Ficou ali deitado, olhos fechados, e tentou montar as várias peças de uma história sobre um homem chamado Corto. O Yosaka havia selecionado um pequeno conjunto de informações e montou um resumo, mas estava cheio de furos. Uma parte do material era de registros impressos, que rolavam macios pela tela, rápido demais, e Case precisou pedir ao computador que lesse tudo para ele. Outros segmentos eram gravações em áudio do processo do Screaming First. Willis Corto, o coronel, havia mergulhado, por um ponto cego, nas defesas russas sobre Krinskin. Os Sutlers haviam criado um buraco com bombas de pulso, e a equipe de Corto entrara usando microleves Nightwing. As asas se abrindo e enrijecendo na luz do luar, refletida em fragmentos de prata ao longo dos rios Angara e Podhanraya. A última luz, que Corto veria por 15 meses. Case tentou imaginar os microleves se abrindo como flores em suas cápsulas de lançamento, bem acima de uma estepe gelada.
Eles comeram o seu rabo bonitinho, hein, chefe? Comentou Case. E Molly se mexeu ao seu lado. Os microleves não levavam armas. O equipamento era retirado para compensar o peso de um operador de console, um deck protótipo e um programa de vírus chamado Toupeira IX. O primeiro vírus de verdade na história da cibernética. Corto e sua equipe estavam treinando para essa operação havia 3 anos. Eles atravessaram o Ice, prontos para injetar o Toupeira IX. Quando os pulsos eletromagnéticos foram emitidos, as armas russas de pulso jogaram os jockeys na escuridão eletrônica. O Nightwings sofreram crash de sistemas. Os circuitos de voo foram completamente apagados. Então, os lasers se abriram, mirando com infravermelho, derrubando as aeronaves de assalto frágeis e transparentes ao radar. E Corto e seu cara de console morto caíram de um céu siberiano. Caíram e continuaram caindo. Ali havia buracos na história, onde Case escaneou documentos ligados ao voo de uma aeronave russa requisitada pelos militares que conseguiu chegar à Finlândia para ser destruída quando pousou num bosque de coníferas por um antiquíssimo canhão de 20 mm, manejado por um grupo de reservistas de alerta. O Screaming First terminou para o corpo de arredores de Helsinki, com paramédicos finlandeses retirando seu corpo, com serras dos destroços retorcidos do helicóptero. A guerra terminou 9 dias depois, e Corto foi enviado para uma instalação militar em Utah, cego, sem as pernas e sem a maior parte do maxilar. O adido do Congresso levou 11 meses para encontrá-lo ali. Ele ficou escutando o som de tubos de drenagem em Washington e Midland. Os julgamentos, shows já estavam sendo realizados. O Pentágono e a CIA estavam sendo balcanizados, parcialmente desmantelados. E uma investigação do Congresso estava se concentrando no Screaming First, prontinho para um Watergate. O adido contou a Corto. Ele iria precisar de olhos, pernas e um extenso trabalho cosmético, disse o adido. Mas isso podia ser providenciado. Um novo encanamento, acrescentou o homem, apertando o ombro de Corto por sobre um lençol úmido de suor. Corto ouviu pinga-pinga, suave e impiedoso. Ele disse que preferia testemunhar como estava. Não explicou, o adido. Os julgamentos estavam sendo televisionados. Os julgamentos precisavam atingir o eleitor. O adito pigarreou educadamente, reparado, remodelado e extensivamente ensaiado. O testemunho subsequente de Corto foi detalhado, comovente, lúcido e, em grande parte, invenção de uma cabala do Congresso com certos interesses escuros em preservar porções específicas da infraestrutura do Pentágono. Corto começou a entender, aos poucos, que seu depoimento era instrumental para salvar as carreiras de 3 oficiais diretamente responsáveis pela supressão de relatórios sobre a construção de instalações de pulso eletromagnético em Kursk. Quando seu papel nos julgamentos acabou, ele não era mais desejado em Washington. Em um restaurante da rua M, comendo crepe de aspargos, o adiado explicou os perigos terminais envolvidos em falar com as pessoas erradas. Corto esmagou a laringe do homem com os dedos rígidos da mão direita. Com o adido do Congresso estrangulado,
o rosto caído no crepe de aspargos. Corto saiu para o frio setembro de Washington. Oi, Osaka, repassou relatórios policiais, registro de espionagem corporativa e arquivos de noticiários. Case viu Corto trabalhar com desertores corporativos em Lisboa e Marrakech, onde pareceu ter ficado obcecado com a ideia de traição, odiando os cientistas e técnicos que comprava para seus empregadores. Bêbado, em Singapura, espancou um engenheiro russo até a morte no hotel e ateou fogo ao seu quarto. Em seguida, apareceu na Tailândia como supervisor de uma fábrica de heroína. Depois, como segurança de um cartel do jogo na Califórnia e, em seguida, como assassino de aluguel nas ruínas de Bonn. Roubou um banco em Winston. O registro ia ficando cada vez mais vago, cheio de sombras ou os buracos maiores. Certo dia, ele disse, num segmento de fita que sugeria interrogatório químico, que tudo havia ficado cinza. Registros médicos franceses traduzidos explicavam que um homem sem identificação havia sido elevado para uma instituição mental de Paris e diagnosticado como esquizofrênico. Ele ficou catatônico e foi enviado para uma instituição do governo nos arredores de Toulon. Tornou-se cobaia em um programa experimental que procurava reverter a esquizofrenia por intermédio da aplicação de modelos cibernéticos. Uma seleção aleatória de pacientes recebera microcomputadores e fora incentivada, com a ajuda de estudantes, e programá-los, ele ficou curado. Foi o único caso de sucesso em toda a experiência. O registro acabava aí. Casey se revirou no colchonete e Molly o xingou por perturbá-la. O telefone tocou. Ele o puxou para a cama. Alô, estamos indo para Istambul, disse Armitage. Esta noite? O que é que o filho da puta quer? Perguntou Molly. Está dizendo que a gente vai para Istambul hoje à noite. Mas que maravilha! Armitage estava lendo para ele os números dos voos e os horários de partida. Molly se sentou e acendeu a luz. E o meu equipamento? Perguntou Casey. Meu deck. O finlandês vai cuidar disso? Disse Armitage e desligou. Casey ficou olhando Molly fazer as malas. Ela tinha círculos pretos sobre os olhos, mas mesmo com a tala, era como assistir uma dança. Nenhum movimento desperdiçado. As roupas dele eram uma pilha amarrotada ao lado de uma sacola. Está sentindo dor? Ele perguntou. Bem, que eu podia ter ficado mais uma noite no Shin. Seu dentista? Pode apostar. Muito discreto. Metade daquele espaço é dele. Uma clínica completa. Faz concertos para samurais. Ela fechou o zíper de sua sacola. Já esteve em Istambul? Passei 2 dias lá uma vez. Nunca muda, ela disse. Cidadezinha ruim. Foi assim quando estávamos indo para Chiba, disse Molly, olhando pelo vidro do trem para a paisagem industrial abandonada iluminada pelo luar. Faróis vermelhos no horizonte, alertando aeronaves para longe de uma usina de fusão nuclear. Estávamos em LA. Ele entrou e disse: faça as malas. Estávamos de viagem marcada para Macau. Quando chegamos, joguei Fatan no Lisboa e ele foi até Zogsan. No dia seguinte, eu estava brincando de fantasma com você na Night City. Ela tirou um lenço de seda da manga de sua jaqueta preta e poliu as lentes embutidas. A paisagem da região norte do Sproul despertava memórias confusas da infância para Casey. Tufos de grama morta despontando pelas rachaduras da placa de concreto de uma rodovia. O trem começou a desacelerar, faltando 10 km para o aeroporto. Casey ficou vendo o sol
se levantar na paisagem da infância, sobre pedaços de metal fundidos e carcaças enferrujadas de refinarias. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Que vocês tenham uma ótima semana. E é isso. Bye, bye.